possível manter algum tipo de atividade remota, né? Então, bom dia, pessoal. Nós hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina de Penal 1, trabalhando a teoria da norma penal. Todos conseguem observar? Está visível aí a teoria da norma penal? Sim, professor. Sim, professor. Então, vamos lá. Então, os principais desdobramentos do princípio da legalidade penal, né, como nós estamos estudando até o momento, são esses 4 aqui. O nulo crime, nula pena sine previa lege. A lei tem que ser anterior ao fato. É o princípio do convencionalismo penal. E a importância desse convencionalismo penal é exatamente impor limites à atuação repressiva do Estado. O Estado não pode reprimir aquilo que ele não convencionou, e que não convencionou a partir, obviamente, de uma lei votada no parlamento. E aí nós temos a proibição da edição de leis retroativas. Vige, por conta desse princípio, a máxima da irretroatividade da norma penal. Ela não alcança fatos que foram praticados antes, né, de ter sido convencionada a proposição. E proibição da edição de leis retroativas que fundamentem ou agravem a punição. Dentro dessa máxima, nós temos aí uma análise que torna-se um indicativo da mudança trazida, né, por conta da perspectiva, e isso se desdobra também na vedação das exceções, principalmente das competências excepcionais, né? O convencionalismo penal ele vai trazer a máxima da legalidade para dentro do circuito do respeito às liberdades individuais e a limitação do poder de punir do Estado. O segundo desdobramento é o nulo crime, nula pena, sine lege scripta. A lei tem que ser escrita. É exatamente a vedação do costume como fonte da norma penal incriminadora, ou como argumento de agravação da pena. É possível a utilização do costume praeter lege, do costume que não contraria expressamente a norma, quando para a interpretação com equidade, com adequação da norma ao caso concreto. E existem alguns tipos penais que possuem elementos normativos. Hoje pela manhã, inclusive, na aula de Penal 2, a gente se referia ao crime lá do ultraje ao poder público previsto no 233, que é praticar ato obsceno em lugar aberto, aberto ao público, exposto ao público, e, portanto, essa noção, esse conceito de obscenidade, que é uma ofensa ao poder público, ela é normativa e deve ser averiguada a partir dos costumes sociais, da maneira como as pessoas se comportam de forma costumeira num determinado ambiente. Então, uma coisa é você usar uma determinada fantasia que expõe partes do corpo no carnaval, outra coisa é você ir para a igreja, né, para um culto de final de semana com as mesmas vestes, né, ou não estar vestido. E aí isso, os costumes sociais vão delimitar o que deve ser interpretado como uma ofensa ao poder público e o que não. Daí a relevância dos costumes como fonte integrativa, mas não fonte originária, não como um elemento que crie a norma penal incriminadora. Essa é a vedação que fica imposta pela ideia do nulo crime, nula pena, sine lege escrita. Nulo crime, nula pena, sine lege stricta. Então, a proibição da produção de normas penais incriminadoras por intermédio de decretos-leis, por atos que venham tão somente do executivo,
das medidas provisórias ou ainda que a matéria penal seja matéria de delegação legislativa. Inclusive, há a vedação constitucional, não é? De que esses atos normativos, sejam medidas provisórias, sejam leis delegadas, possam tratar de direitos e garantias individuais, e isso envolve exatamente o direito penal, porque é matéria referente ao status libertatis, as condições de manutenção da liberdade, né, das pessoas, e, portanto, não podem ser matéria, não pode ser matéria de lei delegada, tá certo? Então, nós temos aqui, no artigo 62 da Constituição da República Federativa do Brasil, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria 1, relativa a A e B, direito penal, processual penal e processual civil. Então, não podem ser objeto de medida provisória, porque não é lei em sentido estrito. Ela tem força de lei, mas ela não foi deliberada, né, pelo parlamento de maneira a que observamos, né, no processo legislativo ordinário. Então, não podem, obviamente, tratar de matéria penal. Uma outra questão com relação às leis delegadas, né? Vou colocar aqui, o artigo 68 da Constituição da República Federativa do Brasil trata das leis delegadas e coloca: as leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º, não serão objetos de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre, e aí nós temos, inciso 2, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. Então, o direito penal é vinculado à primeira geração, direitos do homem, que é exatamente os direitos, onde estão exatamente os direitos individuais, o direito de liberdade, e não pode, portanto, ser objeto de delegação legislativa. Então, nós temos, com um nulo crime, nula pena, sine lege stricto, sem lei em sentido estrito, uma série de vedações que importam efetivamente nessa construção dos limites, né, para a norma penal, para qualificar, né, e classificar essa legalidade. No quarto desdobramento, nós temos nulo crime, nula pena, sine lege certa. O princípio da certeza da lei penal, vedando o uso da analogia em malam parte e de elementos vagos para a construção dos tipos penais. Então, os tipos devem evitar conceitos extremamente vagos. Por exemplo, antes da reforma que foi feita em 2011, nós tínhamos no 200, vou aqui para o Código Penal, para a parte especial do Código Penal, entre o que anteriormente era chamado de crimes contra os costumes, hoje crime contra a dignidade sexual e a liberdade sexual, daí a relevância também dessa mudança trazida e determinada no tocante ao bem jurídico. Nós tivemos até 2009 o atentado ao pudor mediante fraude, que também era a posse sexual mediante fraude, né, anteriormente, tá aqui no artigo 216 do Código Penal. E isso trazia vários problemas hermenêuticos, porque era possuir mulher honesta mediante fraude. Por exemplo, o conceito normativo de mulher honesta era considerado um conceito vago, complexo, né?
existia desde as interpretações mais conservadoras, como era de Paulo José da Costa Júnior, que dizia que mulher honesta era aquela mulher recatada do lar, não é? Dentro dessa visão ainda patriarcal, né, e machista, né, do período ali de formatação do próprio Código Penal, não é? Daquela mulher cuja honra era ilibada e reconhecida, né, junto à comunidade, até a visão de Bittencourt de que mulher honesta era qualquer mulher que não fosse prostituta, que não estivesse na atividade de prostituição. Então, nesse caso, haveria só esse diferencial, e isso desclassificaria a ideia da posse sexual mediante fraude. E, por fim, a de Ney Morateles, de que toda mulher com as contas em dia é honesta, ou seja, pagando as contas, estando tudo ok, não estando com nome sujo no Serasa, no SPC, mulher honesta. E, portanto, essa visão que demonstrava aí uma vagueza com a complexidade que nós temos na construção de tipos penais com elementos extremamente vagos. A taxatividade penal, nulo crime, nula pena sine certa lege, impõe a taxatividade da norma penal, evitando elementos polissêmicos que ganhem diversos sentidos e que dificultem ao intérprete a aplicação da norma. E aí, obviamente, o recurso à analogia, já que é vedada a analogia em Malamparte. Não confundir analogia com interpretação analógica. Vamos aqui detalhar a diferença entre essas formas, esses mecanismos de interpretação normativa. A analogia em matéria penal ela é vedada, principalmente a analogia em Malamparte, que serve para estender o alcance típico ou mesmo agravar a pena de com determinadas circunstâncias. Essa analogia vedada é exatamente aquilo que, em termos lógicos, nós chamamos de processo de indução imperfeito. Então, você tem uma situação X, onde essa situação é semelhante a Y, e X é um proibido penalmente punido, você conclui que Y também é um proibido penalmente punível. Ou seja, se X é semelhante a Y, então Y também é um proibido penalmente punido. É indução imperfeita porque você sai do específico para outro específico, né? Sai de um conceito específico para outro conceito específico, sem passar, muitas vezes, pela norma geral, pela análise geral, o que é um processo complexo, né, de análise de verossimilhança. E, portanto, estende, muitas vezes, o alcance de um determinado conceito, né, aí seria o conceito típico, para situações que ele não foi convencionado ou que originalmente não estava taxativamente, claramente previstas. E aí, por verossimilhança, eu posso achar que um papagaio é muito parecido com um canário, sei lá, só para colocar aqui as dificuldades, muitas vezes, presentes, né, nessa análise de verossimilhança que pode ocasionar graves problemas em termos da legalidade penal. Romper com a estrutura limitativa do poder de punir da legalidade penal. Aliás, eu acho que eu já tinha falado aqui que as reformas, tanto do Código Penal nazista, quanto do Código Penal soviético, em termos de reforma ao Código Penal na Rússia, só trouxe uma reforma da parte geral, onde se propunha, no caso nazista, que fossem considerados crimes não apenas as ações previstas na parte especial daquela legislação, daquele Código Penal, mas todos os atos semelhantes a eles, atentatórios
ao são sentimento do povo germânico. O que é o são sentimento do povo germânico? É um termo extremamente vago. E o que autorizou essa norma foi a analogia em Malan Park. E isso faz cair por terra a legalidade penal. Aí você já não tem mais um Estado de direito, você não está mais convencionando os elementos necessários para a limitação do poder de punir do Estado. A mesma coisa fez o Código Penal Soviético. Na parte geral, tinha uma norma que dizia que deveriam ser considerados crimes não apenas as ações que estivessem estipuladas na parte especial daquela legislação, daquele código, mas quaisquer outras semelhantes a elas, atentatórias à sociedade socialista soviética. Com isso, também cai por terra o princípio liberal da legalidade penal. A legalidade é destruída facilmente se um desses 4 desdobramentos não é observado. E basta que um deles esteja rompido para que a gente não tenha o respeito à legalidade penal. Bom, diga aí, quem perguntou? Professor, é porque no slide, na parte anterior, quando a gente falava da proibição da produção de normas penais incriminadoras e tudo mais, tem também diferença entre a mera legalidade e estrita legalidade. Aí eu não sei se eu não peguei ou se a gente pulou um pouquinho. Qual nessa... É nesse nulo crime, nula pena sine lege stricta. Sem lei em sentido estrito, né? Aí tinha um ponto que era a diferença entre a mera legalidade e a estrita legalidade. A legalidade ela tem um sentido que não é meramente formal. É um sentido político, de limitação do poder de punir do Estado. Então, a função da legalidade penal é uma função política, né? De limitação do poder de punir do Estado. E, portanto, não ela tem que ser observada na sua fórmula estrita mesmo. Porque a mera legalidade, o fato de você formalmente estipular as condutas no modo da lei, né, por um processo legislativo, não significa a própria legalidade penal. A legalidade penal ela exige essa ideia, com esses desdobramentos, de limitação do poder de punir do Estado. É aquela diferença entre o Estado legal, que é o Estado que funciona a partir da regulação e das normas produzidas por o parlamento, do Estado de direito, onde você tem propriamente o reconhecimento dos limites à atuação do Estado, dos limites ao poder do Estado impostos para respeitar a cidadania. Ou seja, nem todo Estado legal que funciona por intermédio de regulação é um Estado de direito. Hoje a gente tem essa perspectiva. E quando você acrescenta Estado Democrático de Direito, é que você vai ter mesmo um qualitativo que vai determinar esse espaço da cidadania respeitado, esse espaço da sociedade civil respeitado, e não realizando-se totalmente dentro daquilo que é autorizado ou que está disponível por parte do Estado. É o lance do totalitarismo, né? Totalitarismo, não há esse respeito ao espaço da sociedade civil. É o que ocorreu nos regimes nazistas, no regime soviético, onde esse espaço aí não era interpretado como um espaço válido, a totalidade da vida era realizada dentro do Estado através de regulações. Eu poderia até observar a ideia de um Estado legal, já que dentro da modernidade ele se propunha a um tipo de regulação onde existia normas e elas eram estipuladas, né, às vezes até por um conteúdo legislativo bem producente, mas isso não significava a presença da limitação dos abusos.
sei se eu respondi aí qual seria outra dúvida, Respondeu sim, obrigada. Ô, professor, diga aí. eu também, né, Daniel? Aí é o seguinte, né? Porque tinha, antes, né, nas aulas passadas, surgido uma dúvida para mim sobre a diferenciação desse stricta legem e certa legem. Então, poderíamos dizer que esse do stricta legem, ele exige uma precisão maior no que diz respeito à formalidade da lei penal e o certa legem, a materialidade. O stricta lei em sentido estrito é que não pode ser medida provisória, não pode ser lei delegada, decreto-lei ou decreto fonte da norma penal incriminadora. Só as leis que forem deliberadas no processo legislativo ordinário do parlamento. É essa a ideia da lei em sentido estrito. Lei em sentido estrito é só aquela lei do processo legislativo ordinário, onde há uma discussão, um debate parlamentar, uma iniciativa popular ou parlamentar, mas com amplo debate dentro do parlamento. Coisas que não ocorrem no tocante à medida provisória, à lei delegada, onde o executivo, basicamente, formula a proposta e lança, né? O problema todo como diz, riscos de autoritarismo, a gente tem, sobretudo, proveniente do executivo. Por isso que se busca, através desses demais poderes, trazer limites à atuação dele, né, do executivo, em quaisquer contextos. E aí é por isso que a gente se propõe a essa ideia de só observar as leis que tenham passado efetivamente pelo processo parlamentar. Isso é lei em sentido estrito. Lei certa já é uma questão de como a norma foi construída, impedindo a analogia ou processos de verossimilhança ou elementos polissêmicos, como aquele que eu falei aqui de mulher honesta, que é um elemento que gerava uma série de interpretações divergentes. Compreende isso? Ou seja, é a taxatividade da norma penal. Ela não é só uma lei em sentido estrito no tocante à questão relacionada ao processo legislativo, como ela tem que ser taxativa, ela tem que ser clara, ela tem que ser o mais objetivo possível. Tem coisa mais claro, em termos até sintéticos, do que o artigo 121, quando diz matar alguém, ou seja, você tem aí já o verbo, que é o núcleo do tipo, porque é a palavra que designa a ação, aí porque todo tipo parte de verbos, parte da ideia de ação, né, de conduta, e aí o matar alguém, entre os crimes contra a pessoa, a destruição da vida de uma pessoa, então existe aí a ideia do resultado, isso é extremamente claro. Já a ideia de praticar um ato obsceno exige algum tipo de interpretação. É possível um fechamento cognitivo por conta dos costumes serem muito claros, talvez, com relação ao cotidiano social. Coisa que eu já não tinha no termo mulher honesta, como eu demonstrei aqui, 3 autores com 3 interpretações totalmente divergentes com relação a esse termo. Aí você cria uma polissemia e há uma violação ao princípio da legalidade penal por ausência de taxatividade. Aí o nulo crime, nula pena, sine certa legem, é prejudicado. Compreende? Entendo, professor. Obrigado. Bom, professor, eu tinha levantado a mão depois de caminha. Aí nessa questão que ele colocou, a gente pode resumir em poucas palavras dessa forma assim. Quando fala em lei certa, a gente se refere ao texto da lei, né? Quando se fala em lei estrita, a gente se refere ao rito de aprovação e debate da lei, né? O rito processual. Exatamente. Isso aí sim. São outra coisas coisa, distintas. Uma dúvida assim que eu sempre fiquei, sabe? Talvez seja bem besta ela. Não, mas pode perguntar. Fala assim, debate no parlamento. No nosso país, o nosso sistema não é parlamentar, né? Aí quando fala parlamento, seria um sinônimo para congresso? Sim, sim. Quando a gente Congresso coloca... Nacional como um todo, as duas casas.
legislativas? Mas quando se fala em parlamento ou no princípio de supremacia parlamentar, independente da gente não ter um sistema de governo parlamentar, a gente tem parlamento. Nós temos os parlamentos, tanto federal, que é bicameral, ele é um parlamento bicameral formado por Senado e Câmara dos Deputados, os parlamentos estaduais, que são as assembleias legislativas, e os parlamentos municipais, que são as câmaras. Ou seja, o parlamento é o ambiente onde há a produção legislativa e algumas atribuições que lhes são impostas. Inclusive, em termos democráticos, o liberalismo inglês, quando imaginou, não há na Inglaterra, por exemplo, um princípio como o norte-americano, que devolve boa parte dos poderes realmente aos juízes. Essa invenção da Constituição, que é norte-americana, e o princípio da supremacia da Constituição, que também foi lá construído, é realmente um elemento contra-majoritário, que elimina, muitas vezes, o papel do parlamento, coisa que os ingleses nunca adotaram. Lá vige o princípio da supremacia do parlamento, ou seja, o parlamento, na formação das suas maiorias, dentro das casas, a qualquer instante podem alterar o texto constitucional e podem interpretar as coisas de maneira diversa. Né? Então, são coisas distintas. Existe até um debate entre o papel da jurisdição constitucional na democracia, já que ela é, sobretudo, um exercício contra-majoritário. O papel de uma jurisdição constitucional é exatamente obrigar o diálogo entre as maiorias e as minorias. É exatamente criar uma ponte para que se produza consensos em tantos conflitos, né, que existam, e limite-se o alcance de algumas maiorias para que eles não prejudiquem direitos que levam o espaço da cidadania. Os americanos fizeram isso porque interpretaram também uma questão que é relevante. Toda maioria é uma maioria histórica numa democracia. É uma maioria temporária. Não existe isso de uma hegemonia ou de uma maioria permanente, por mais que haja pretensões políticas que são, às vezes, legítimas de partidos, no sentido de prolongarem o seu período de poder, né? Mas eles são, de certa maneira, transitórios. Né? Na normalidade da vida política, as críticas vão surgindo, os consensos vão se modificando, e essas maiorias são maiorias históricas. Elas ficam registradas no tempo. E aí surge uma nova maioria. E aí essa maioria, num dado momento, pode ser mais conservadora, no outro momento mais progressista, e elas vão formando esses consensos. E é óbvio que algo deve restar, deve permanecer daquilo que é formulado no tempo dessas maiorias. Por isso que se criou a ideia de Constituição, que é exatamente para permitir que haja um diálogo, uma ponte entre maiorias históricas, mas a maioria do presente vai ter que dialogar com aquela que foi maioria no passado e hoje é minoria. Ou seja, isso é o papel da jurisdição constitucional. Por isso que, às vezes, a gente não interpreta isso e fica... mas está atrapalhando aí o governo, ou está atrapalhando uma maioria. Mas essa maioria é transitória. Qualquer maioria é transitória. A gente tem que ter essa perspectiva, né? Se não for transitória, aí vai ser um regime totalitário, hegemônico, que quis uma maioria tirânica, muitas vezes, que é o que ocorria no regime socialista soviético, né? Ou seja, essa perpetuação da ideia da ditadura aí do proletariado, etc. Isso é próprio de uma formação da ideia de que nós somos uma maioria de efeito permanente, e isso não é bom, né, para a vida democrática, para que a gente possa
vivenciar a democracia de forma plena. Então, não sei se eu me fiz interpretar com relação a essas questões, né? Mas o parlamento é o ambiente onde essas maiorias, elas historicamente se fazem representar. Por isso que o debate parlamentar é essencial para impor, inclusive, limites à cidadania e para atribuir os direitos de cidadania. Não é? Então, daí o porquê os demais poderes, de certa maneira, eles ficam realmente para executar o que está deliberado no parlamento e outro para uma aplicação. Veja que no princípio liberal clássico não existia, se você for propriamente em Montesquieu, né, no Espírito das Leis, existe já o princípio de separação de poderes, de harmonia, mas não há uma clareza com relação, não existe uma definição de poder judiciário. Na verdade, os poderes seriam o legislativo e o executivo, que estão sempre. O judiciário tem um poder de concreção. Por isso que na França, até hoje, não tem o termo poder judiciário. Eles trabalham com a ideia de autoridade judicial, que é aplicadora da vontade legislativa, do legislador. Isso criou, inclusive, a primeira corrente de interpretação, que é a de que o juiz deve ser la bouche de loi, é a exegese. Né? A perspectiva da exegese que era exatamente para limitar o poder aristocrático que podia se formar dos juízes. E aí eles tinham que ser a boca da lei. Quando houvesse dúvidas sobre uma interpretação, eles suspendiam o julgamento e remetem para o parlamento, no caso lá, para uma Câmara do Parlamento. Vamos supor que eu tenho uma dúvida sobre a interpretação da norma em razão da Constituição francesa ou de algum princípio que esteja lá. Eles não têm uma Suprema Corte. Eles enviam isso para uma Câmara Parlamentar que vai dizer e vai determinar exatamente como o juiz deve aplicar a norma. Então, veja como é diferente o sistema. Não é esse sistema de controle que nós criamos, e criamos realmente um superpoder judiciário na perspectiva madisoniana de James Madison, né? Copiando o modelo norte-americano. Então, o nosso modelo é o modelo norte-americano de supremacia da Constituição. Então, há um papel aí relevante que foi atribuído aos juízes. Bom, alguma outra dúvida? Ok, professor. Obrigado. Vejam, lei penal no tempo. Jorge tinha levantado a mão. Não sei se Jorge Silva tinha levantado a mão. Não sei se ele ainda quer fazer a pergunta. Veja aí. Jorge? Professor, era nessa questão da taxatividade. Eu tinha uma dúvida quanto à norma penal em branco. Quais são os critérios para usar ela sem que possa ferir essa taxatividade? A gente vai ver isso. São os tipos penais abertos, como eu coloquei aqui para você. Por exemplo, o tipo do 233, que trata do traje ao pudor público, é um tipo penal aberto. E aí, de certa maneira, é uma interpretação de que não fere, porque apesar de eu depender dos costumes sociais para fechar o conceito de pudor público, isso tem uma certa clareza com relação ao que é ou não uma prática ofensiva ao pudor público, né? Que crie realmente um ultraje ao pudor público. Nós temos, igualmente, a questão relacionada a algumas incompletudes, porque a norma não tem como discriminar ou descrever todos os elementos necessários para o seu fechamento. Isso ocorre, por exemplo, na proibição do tráfico ilícito de entorpecentes. Né? Eu posso até descrever as várias condutas com os vários verbos, né? Se eu não me engano, são 18 verbos que estão lá no artigo 33 da 11.343, mas eu não tenho como especificar todas as drogas vedadas. E aí eu preciso de uma complementação. Essa complementação me é dada pela Anvisa por intermédio de uma portaria que disciplina quais são as drogas vedadas ao comércio no contexto brasileiro. E aí existe o que você falou de uma norma penal em branco, aí heterogênea, porque
a norma que a complementa é de um grau inferior, e vem disciplinado na própria lei de que a portaria emitida pelo órgão responsável do Ministério da Saúde, e antigamente era o Sinasfarma, hoje é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é que vai disciplinar quais drogas estão vedadas. E isso é feito de maneira complementar e não rompe com o princípio da taxatividade, porque faz parte da análise. Né? Eu vou partir, obviamente, para saber que as proibições, a proibição de condutas do artigo 33 tem uma vinculação com aquelas drogas vedadas de comercialização disciplinadas na portaria que complementa isso. A mesma coisa acontece aqui no próprio Código Penal, quando a gente vai tratar dos crimes contra a família. Observem que existem algumas condutas que eu vou depender, né? Veja só, contrair casamento induzindo a erro essencial, o outro contrainte ou ocultando-lhe impedimento. O impedimento para o casamento, ele vai me ser dado pelos artigos 1521 e 1522 do Código Civil. Eu tenho que me referir, eu tenho que completar a análise, porque o tipo não é construído aqui com todos os elementos necessários para a adequação da conduta. Existem alguns elementos que eu vou complementar. E aqui é uma norma penal em branco homogênea, porque o Código Civil é uma lei na mesma estatura do Código Penal, ou seja, está com uma legislação ordinária e, portanto, essa complementação que é feita pelo Código Civil, no 236, ela na mesma hierarquia normativa e estaria dentro dessa categoria. Daí o porquê se constitui em determinadas descrições típicas a necessidade dessa complementação. E nós chamamos isso de norma penal em branco. Mas essa complementação existente, em princípio, não há rompimento ou prejuízo em termos de taxatividade da norma. Não é? Eu até teria uma questão que me parece deve ser debatida, que é a ideia de que, normalmente, os tipos culposos são tipos penais abertos, porque eu não tenho como discriminar. Eu não tenho como discriminar todas as formas de imprudência ou de negligência, de inobservância de dever de cuidado relacionadas a um determinado resultado material. E aí eu tenho que me valer de uma análise ampla, de uma cognição ampla sobre essas formas. Então, todo tipo culposo, quando eu coloco matar alguém, e aí eu tenho no parágrafo 3º, se o homicídio for culposo, se culposo o homicídio, se culposa aquela ação, aí existe a consequência da pena de 1 a 3 anos ali determinada. Mas para que eu possa avaliar a culpa, existe N elementos de caráter, muitas vezes, normativo, que envolve essa apreciação geral da inobservância do dever objetivo de cuidado, que faz com que todo tipo culposo torne-se um tipo penal aberto. É essa questão que apresenta-se, né, nessas circunstâncias. Professor, no caso da lei de drogas, como o senhor citou, a portaria 344 da Anvisa, né? Mas pode haver algum caso que seria complementado, esse complemento poderia se dar por meio de jurisprudência? Ou só por algum tipo de norma? Não, em princípio, o que ocorre com relação à jurisprudência é consolidando, talvez, os elementos normativos. Aí eu preciso, muitas vezes, desses precedentes para poder evitar uma aplicação desigual da norma penal, né?
A norma ela tem que buscar essa equidade. E aí, obviamente, se a jurisprudência me oferta num tipo penal aberto, tudo bem. Eu tenho como fixar, né, essa jurisprudência. Mas em termos de norma penal em branco, não. Depende realmente de outra normatização, ou de mesmo grau, né, hierárquico, como a gente mostrou aqui no 236, ou heterogênea de um grau hierárquico inferior, mas complementar, autorizado legislativamente para ser esse grau hierárquico inferior, não há problema nenhum aí para a legalidade penal. Então, essa é apenas uma complementação. Compreende isso? Perfeito, professor. Obrigado. O tempo do crime é o da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. A norma penal no tempo, no contexto brasileiro, é fixado pelo princípio da atividade. E aí você vai avaliar esse contexto, né? É o tempo da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. É quando se produz a ação. Vamos supor, eu disparo contra uma pessoa no dia 10 de janeiro, ela vai para o hospital, ela só vai morrer lá para o dia 2 ou 3 de fevereiro, né? Apesar de todos os cuidados, ainda vinculado sem nenhuma outra causa, né, superveniente, ainda vinculado a essa causa primeira, onde há todos os procedimentos médicos, eles tentam, mas essa pessoa vem a falecer, e veja que no mês seguinte esse resultado se produz. Então, o tempo do crime continuará sendo o 10 de janeiro, porque é o momento da ação ou omissão, independente do momento do resultado. Isso vai fixar a lei que é aplicada ao fato, de maneira que, ao se fixar pelo princípio da atividade, eu não vou poder, se, por exemplo, nesse intervalo de tempo houver uma mudança legislativa, eu não vou poder retroagir para alcançar aquela pessoa. É o princípio da irretroatividade da lei impégios. É mais ou menos o que aconteceu. Vejam, a lei dos crimes hediondos, a 8.072 de 1990, não trazia o homicídio, e especialmente também o homicídio qualificado, como crime hediondo. Isso foi produto de uma grande mobilização social em virtude do assassinato da Daniela Pérez, onde a Glória Pérez ela assumiu esse papel de mobilizar a sociedade, alertando que a conduta mais grave, a mais hedionda que era possível ser praticada, que era o homicídio, não estava descrita na tipologia da norma que trata de crimes hediondos. A Lei 8.072, na sua forma original, não continha. Só com essa alteração que foi promovida em 1994, incluiu-se o homicídio no rol taxativo da definição de crimes hediondos. E, por óbvio, infelizmente, para a própria Glória Pérez, isso não alcançou o assassino da filha dela, da Daniela Pérez, porque não pode retroagir para prejudicar. É a ideia do princípio da atividade, né? O momento em que se fixa a lei que poderia ser atribuída a ele, ainda não tinha a qualificação de hediondo para o homicídio. Obviamente, para a contagem de prazos de prescrição, decadência, o momento do resultado é que é observado. Mas aí há um interesse, obviamente, na manutenção da possibilidade persecutória, né, do Estado para não ocasionar impunidade. Mas isso não se confunde com... Isso a gente vai analisar direito nas causas de extinção de punibilidade, lá adiante. Isso não se confunde com
a ideia da legalidade penal, do convencionalismo, que é exatamente fixar pelo momento da ação. É o princípio da atividade que fixa a lei penal no tempo. A lei penal no tempo é fixada pelo princípio da atividade. A partir deste critério geral, podemos detalhar os seguintes fenômenos, né? Os crimes permanentes, óbvio, enquanto há um prolongamento da violação, da ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma, que é o que ocorre, por exemplo, no sequestro. Vamos supor que eu sequestre alguém no dia 10 de janeiro e permaneça com ele em cativeiro ali também em 2 de fevereiro. Veja que a diferença aí para um crime instantâneo, como é o caso do homicídio, onde isso pode se produzir, né, na ação, naquele momento, para um crime onde essa ofensa, com relação à liberdade, o artigo 148 do Código Penal trata do direito de liberdade. E essa ofensa, ela se prolonga no tempo. Olha, essa ofensa prolongada no tempo faz com que qualquer tipo de alteração legislativa se aplique a essa conduta, porque a atividade ainda está em curso. Não é uma violação aí ao princípio da atividade. Se eu mantenho alguém em cativeiro e há uma alteração legislativa durante esse período, essa nova lei, mesmo que ela prejudique, mesmo que ela seja mais grave, ela é imediatamente aplicável àquela conduta. Ela se torna imediatamente aplicável àquela conduta. A mesma coisa se diga dos crimes habituais. Dentro dessas circunstâncias, o fato onde o sujeito mantém uma casa de prostituição, por exemplo, ainda que a casa não esteja funcionando, mas o fato desse funcionamento ser um funcionamento regular vai implicar necessariamente na fixação da nova norma, independente daquilo que esteja aí se produzindo. E os crimes continuados, conforme o artigo 71 do Código Penal, considera-se a ação subsequente uma continuidade, não é? Vamos lá ler o artigo 71 do Código Penal, e nós vamos analisar melhor quando tratarmos da aplicação da pena em Direito Penal 2, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, que pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos com continuação do primeiro. E aí você tem séries, né, de crimes, por exemplo, uma série de furtos ou uma série de roubos. Se um dos crimes é praticado na vigência da nova norma, e você observa bem essa série, você deve aplicar a mesma coisa para o crime, que se aplica para o crime permanente, né? Conta-se a ação ou omissão dentro dessa análise e vai se fixar a norma penal para toda a série delitiva. Existem alguns autores que discordam e repartem as séries, mas às vezes, não estou falando em todos os momentos, né, essa repartição, isso ocorreu muito com a apropriação indébita previdenciária, lá do artigo 168A, onde no debate houve uma repartição de séries para depois fazer cúmulo material. Mas isso acaba gerando uma pena até mais severa, já que a regra de continuidade delitiva é uma regra benéfica em relação ao cúmulo material que está no artigo 69. Se a gente observa bem, é uma regra que produz benefícios para o réu. E aí, mesmo que a nova lei seja mais gravosa, se você observa a continuidade num único patamar, num único volume, pode alcançar um benefício, e, em vez de produzir aí uma violação, né? uma restrição maior aos direitos também do réu, da pessoa que responde por tais fatos. De maneira que, nos crimes permanentes e continuados, existe, a gente vai ver até mais adiante, existe um tratamento sumular, que é a súmula 711,
Supremo Tribunal Federal tratando dessa matéria. Mas eu fiz esse retorno aqui para que a gente pudesse... Os desdobramentos da legalidade penal, ainda no tocante à analogia, vejo que o Alípio Silveira coloca, né, devemos repelir a analogia, porque se o direito penal é um direito liberal, não admite de modo algum esses perigos à liberdade do homem. Mais uma coisa é repelir a analogia, e outra é admitir a interpretação analógica, que está presente em diversos contextos aqui do Código Penal. Eu não tenho, por exemplo, como especificar todas as formas torpes. Então, eu parto de um modelo que me é dado pela norma, lá no artigo 121, parágrafo 2º, né? Na forma qualificada, qualifica o homicídio. E aí eu tenho praticado mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Olha, há aí uma autorização de interpretação analógica a partir da paga e da promessa de recompensa para a análise do motivo torpe. Ou seja, existem outras formas semelhantes à paga e à promessa de recompensa que são torpes. De maneira que, se por um lado há uma vedação à analogia, e ela não é admissível por conta do princípio do nulo crime, nula pena, sine certa lege, a ideia da taxatividade da norma penal, não há uma vedação à interpretação analógica quando a própria norma sugere essa interpretação por verossimilhança, como é o que ocorre aqui no parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Motivo torpe é todo motivo assemelhado à paga e à promessa de recompensa, ao crime mercenário, ao crime feito dentro dessa perspectiva de ganho, de lucro, né, para produzir aquela ação, aquela conduta. Alguém levantou a mão? Eu vi o barulho. Eu tinha levantado, professor, era pedindo para explicar melhor a questão dos crimes habituais, que eu não tinha entendido bem. Geralmente, os crimes habituais, existe uma faixa da criminalidade que exerce um papel social, mas isso não significa que a ofensa esteja transcorrendo. Por exemplo, o cafetão, a cafetina, manter... Não significa que a casa esteja aberta, a casa de prostituição aberta o tempo todo, mas existe uma habitualidade nessa ação dele, entende? Ou seja, esses crimes habituais, eles representam crimes onde as pessoas exercem aquela função, aquele papel socialmente. Compreendeu isso aí? Qual seria a diferença de crime habitual para criminoso habitual? Dentro... os crimes habituais, eles estão relacionados a criminosos habituais, ou seja, não há uma... A distinção é exatamente na ideia de que o tipo permite a construção dessa figura do criminoso habitual. Um é o tipo penal, outro é o autor do fato. Ou seja, não há uma distinção nesse... óbvio, há uma distinção aí conceitual, mas não um desdobramento diferenciado nisso aí. Bom... Professor, eu tenho uma pergunta rapidinho. Os crimes permanentes, a prescrição começa a contar a partir do momento em que cessa a permanência, não é? Exato. E essa lógica também se aplica aos crimes habituais e aos crimes continuados? Aplica-se ao crime continuado. O habitual não, porque cada ato é aquela história. Eu não sei, dentro dessas dimensões, óbvio, há alguns crimes habituais que são permanentes, né? Mas não são todos. É aquilo que eu falei a você, é o exercício do papel social, por exemplo, a perspectiva de que aquela pessoa, por exemplo, um traficante de drogas, existe um papel social exercido, ele é efetivamente um criminoso habitual, mas as ações elas são isoladas, eu não posso falar aí numa permanência, compreende? Ou seja, eu vou ter que observar.
ter em depósito, ter em depósito, manter, armazenar, pode até ser algo permanente, porque se prolonga no tempo. Mas há outras condutas que estão na descrição do 33 que não são. E aí eu não posso confirmar essa confusão entre crime habitual e permanente. São coisas distintas. De maneira que eu não posso manter essa ideia da a cessação da permanência ou a cessação da continuidade vão representar o início da contagem prescricional, correto? Mas a habitualidade, eu vou analisar as ações isoladas. Em princípio, né? É isso que eu digo. Vai depender também da hipótese típica. Tá certo? Então, há desdobramentos lá do próprio artigo 33, que é permanente. Ter em depósito, manter, armazenar, né? Ela tem uma característica de enquanto você mantém, enquanto você... a conduta em si ela é construída nessa perspectiva. Mas já outras, vender, trazer consigo, que não são permanentes, ou seja, não necessariamente eu vou encontrar alguém portando drogas nesse intuito de comércio, né, de produzir comércio. Bom, ao invés da interpretação analógica, é uma forma de interpretação extensiva, como dizia Bober. É simplesmente um raciocínio jurídico, uma aplicação imanente do direito, que às vezes se encontra de modo taxativo exigida pelos códigos, inclusive empregando-se a palavra analogia. Mas não é o caso recorrente. Quando a gente fala na vedação analogia, no princípio da taxatividade da norma penal, eu estou tratando dentro de outro aspecto, né, ou por outro motivo torpe, por exemplo, que está aqui no parágrafo 2º do artigo 121, ele vai definir esse alcance. Veja, a existência de uma norma desde o momento de sua promulgação, todavia, ela se torna obrigatória apenas após a sua publicação. Então, é uma questão entre validade e vigência. A norma pode ser válida, está produzida, foi promulgada, mas ela não está vigente porque ainda não foi publicada oficialmente, né? E passar o lapso temporal para sua vigência, observando-se o período de tempo exigido pelo legislador. Esse lapso temporal nós chamamos, vocês estudaram isso em Introdução ao Direito, de vacatio legis, né? O período de tempo exigido entre a publicação oficial de uma norma e o início de sua vigência. E se o crime ocorre durante a vacatio legis? Aplicabilidade da lei antiga em geral, desde que a seguinte não seja lex missio, ou seja, não seja uma lei melhor, né, que trata aquela ideia da irretroatividade da norma penal é uma irretroatividade in pejus, porque ela abre também a oportunidade para a retroatividade benéfica, ou seja, a lei penal benéfica retroagirá e alcançará, por um princípio de equidade, de justiça, os fatos anteriores. Então, existe essa performance aí, no tocante à lei penal. Há uma discussão que foi aberta, né, por Cláudio Brandão, e está lá no curso de Direito Penal dele, né, numa situação excepcional, em caso de guerra declarada, há a oportunidade de se aplicar, por exemplo, a pena de morte. E ela é imputada em algumas condutas que estejam lá previstas no Código Penal, no Código Penal Militar, né? No Código Penal Militar. E aí ele faz essa avaliação. Vamos supor que o Congresso Nacional tenha votado uma anistia. Só que diga que essa anistia só vai estar vigente a partir de uma data X, que é
posterior à data de execução de uma pessoa que foi condenada. E se essa data de execução não fosse respeitada, ela seria anistiada, ela seria beneficiada por essa norma prevista no Congresso Nacional. Mas essa norma ela não está vigente, ela ainda está em vacatio legis. Aí a pergunta que o professor Cláudio coloca é: eu tenho como aplicar uma norma em vacatio legis? A sugestão aí é de suspender a execução, aguardando, porque normas que estão em vacatio legis, elas podem ser revogadas sem nunca se tornarem vigentes. Então, era suspender a execução, até porque é irreversível, né? Você não vai poder revisar, né, esses termos posteriormente, aguardando a vigência da norma, porque se a norma tornar-se vigente, por um princípio de equidade, você vai produzir esse benefício sobre esse sujeito. Então, essa questão que é colocada, né, no tocante a essa ideia da vacatio legis. Nós tivemos um Código Penal que foi aprovado em 1966, com uma vacatio legis de 3 anos. Quando estava próximo a se tornar vigente, em 1969, foi prorrogado até 1973, e antes que ele se tornasse vigente, ele foi revogado, ou seja, tivemos um Código Penal que foi aprovado e nunca entrou em vigor, de maneira que a vacatio legis, a norma, ela não é ainda vigente, ela, em princípio, não pode ainda ser aplicada. Por isso que há autores que dizem que, mesmo ela sendo uma lex missio, ela não pode ser aplicada porque ela não está em vigor. Mas numa situação extrema como essa que o professor Cláudio relata, é aconselhável que se aguarde, né, essa vigência para poder se decidir, de maneira a não submeter alguém a algo que, em breve, principalmente submeter alguém a uma situação irreversível que, em breve, pode ser revisada, não é? Então, a questão da sucessão da lei penal está intimamente ligada aos princípios que regem a lei penal no tempo. O conflito temporal entre normas penais pressupõe uma sequência de leis penais, e aqui a gente vê essa perspectiva da sucessão da lei penal no tempo, regendo-se pelo princípio constitucional da irretroatividade, vedação da retroatividade impérios, que tem por razão política essa de limitar o poder de punir do Estado. É a realização do convencionalismo penal, né? No sentido de que a lei penal não pode punir conduta que não era considerada crime, nem agravar a pena ou o alcance de determinados tipos penais, né? Uma nova interpretação onde se amplia o alcance de um determinado tipo penal, que é uma lei impégios, é uma lei gravius, né? Uma lex gravium, que ela agrava as condições. E é isso que, inclusive, a gente precisa aqui partir. Uma coisa é a novatio legis incriminadora, que ela cria uma conduta enquanto proibido penalmente punível e, portanto, também não pode retroagir. Outra coisa é uma lex gravium, que não cria, mas agrava as consequências e a extensão de uma determinada figura típica, de maneira que ela também não é retroativa, ela não pode retroagir, certo? Por sua vez, a retroatividade benéfica, que é favor libertatis, que é a lex missio, garantia da igualdade de tratamento, ela é concedida, ela é admissível dentro do contexto do nosso ordenamento jurídico penal. A nova lei que deixa de considerar o fato incriminado pela lei anterior, nós chamamos de abolício crimes, ou seja, existe um abolício crimes. Agora, se a lei não deixa de considerar
mas reduz a pena que é aplicável. Melhora as condições com relação à execução penal. Minora as consequências de forma geral, ou restringe. Essa é uma lex missio, é uma lex que está garantido também a sua retroatividade benéfica. Pode-se ainda falar no princípio da ultraatividade benéfica. É por isso que é uma questão aqui que é interessante. Quando eu falo na lei penal benéfica, eu falo num princípio que é o da extratividade. Ela vai vigorar em períodos diversos da sua vigência. Ela vai ser aplicável a períodos diversos da sua vigência, porque ela é tanto retroativa quanto ela é ultrativa. Ela continua vigorando em períodos diversos da sua vigência para os fatos praticados anteriormente, onde ela retroage para beneficiar, ou para os fatos praticados durante a sua vigência, mas que estão sendo julgados sobre uma nova lei que prejudica, uma nova lei prejudicial ao réu. Portanto, nesse aspecto, ela é ultrativa. E aí há também não só o princípio da retroatividade benéfica, mas da ultraatividade benéfica. De maneira que a lei penal benéfica ela é extrativa. Ela pode vigorar em períodos diversos da sua vigência, tanto anteriores quanto posteriores. Não é? É essa a questão que daí se desdobra. Não é? Deixa eu ver. Repetiu-se aqui, né? Bom, então essa questão relacionada à lei penal benéfica, que ela tem essa característica ultraativa, nos leva também a uma análise que é de um fenômeno particular que não pode ser considerado uma sucessão de lei penal no tempo. Não é uma lei posterior que vai tratar da matéria, o que ocorre no artigo 3º do Código Penal. Há alguns autores, como Paulo José da Costa Júnior, que diz que o artigo 3º do Código Penal não foi recepcionado constitucionalmente porque interfere na formatação constitucional dada à legalidade penal, daí retroatividade em qualquer hipótese benéfica, maléfica, né, em prejuízo. E, portanto, esse artigo 3º não teria sido recepcionado. Mas essa visão não pode subsistir porque não se trata de sucessão de leis penais no tempo. É a própria norma excepcional ou temporária que se auto-revoga. Elas são auto-revogáveis. Ela mesmo vem imposta, né? A vigência dela já vem estipulada para um período excepcional ou para um prazo determinado, no caso da lei temporária. A lei excepcional cumpre com determinadas condições, que, desaparecendo tais condições, ela também deixa de vigorar. Algumas normas penais foram estabelecidas para os eventos da Copa e das Olimpíadas, né? Aí vocês poderiam lá até dar uma observada nessas questões. Então, elas têm um caráter temporário, né? E outras, para determinadas condições que estavam ali estabelecidas, terão um caráter excepcional. Há uma distinção entre a lei excepcional, que está sujeita a determinadas condições, a temporária, onde se fixa o período de vigência determinado. Há um prazo determinado de vigência. E ambas, embora decorrido o período de duração ou cessadas essas condições, as circunstâncias que a determinaram, no caso da período de duração para a lei temporária, circunstâncias que a determinaram para a lei excepcional, aplicam-se ao fato praticado durante a sua vigência, ainda que essa aplicação tenha uma característica gravosa. É a chamada ultraatividade gravosa da lei excepcional temporária. E alguns visualizam isso como uma exceção
à legalidade ou ao fenômeno de retroatividade benéfica ou irretroatividade em pejos da lei penal. Não é uma exceção, porque, na realidade, trata de uma matéria específica que vem, inclusive, para confirmar o papel do legislativo em lidar com determinadas situações limite, possibilitando aí a ordenação do Estado dessas situações e a não impunidade ou não estímulo de violências e de atitudes, né, que muitas vezes podem, inclusive, pôr em risco a própria ordem estatal, a própria vigência das normas que estão aí postas, que é o caso do estado de sítio, da calamidade pública, de grave crise econômica, que podem fazer surgir leis de caráter excepcional. E observem, é uma frase que é do Agamben, né, que é muito interessante, que o estado de exceção está contido no estado de direito, mas essa exceção só se justifica, em princípio, se for para proteger direitos. Não é uma exceção para proteger poder, não é exceção para proteger uma dinâmica não democrática e instalar uma ditadura. É exceção para proteger direito, para exatamente garantir que a maior parte da cidadania continue usufruindo dos seus direitos, né, constitucionais. Portanto, essa perspectiva de que essas situações excepcionais, que têm essa previsão, geram a possibilidade de aplicação da lei excepcional ou temporária, que continua sendo aplicável aos fatos. Professor, pode deixar de ser aplicável? Pode, se o Congresso votar uma anistia, que inclusive é uma competência dele, né? Ou ele estipular, prever uma nova lei que trate da matéria excepcional ou temporária de forma clara, revogando as consequências anteriormente estabelecidas. E aí, nesse caso, existe a sucessão de lei penal no tempo. Portanto, existe o fenômeno de sucessão de lei penal no tempo, que, em princípio, inexiste dentro dessa ideia do artigo 3º. A lei excepcional, quando ela enfrenta estas situações sem fixar prazo da vigência. Por sua vez, a lei temporária, ela delimita um período de vigência. E, portanto, ela tem... E aqui a questão. Na verdade, essas leis aplicam-se ao fato praticado durante a sua vigência, e como são elas próprias que se auto-revogam, não há como se falar em retroatividade benéfica de lei posterior, pois permanecem os efeitos expressamente não alcançados pela sua auto-revogação. Por outro lado, o fato de permanecer a possibilidade de punir fatos praticados em situações excepcionais corresponde ao fundamento de assegurar ao Estado contra o descrédito de seu poder de ordenação do espaço social, concede segurança jurídica para as relações ordenadas por parte do Estado, de maneira que não há, em princípio, ruptura por conta da previsão do artigo 3º com a ideia do Estado de Direito, da perspectiva da legalidade penal e do respeito a essa legalidade, já que não há, na hipótese do artigo 3º, sucessão de lei penal no tempo. Francisco de Assis Toledo dizia: o caráter excepcional da lei editada em períodos anormais de convulsão social de calamidade pública justifica a solução adotada. Como tal lei é promulgada para vigorar por tempo pré-determinado, seria totalmente ineficaz se ela não fosse ultrativa. É essa a questão, porque o próprio Estado tem que ter os seus mecanismos de proteção da sua forma de Estado de Direito. Ou seja, por isso que o Estado de exceção é contido pelo Estado de Direito dentro desses limites, exatamente para assegurar a proteção ao próprio funcionamento da ordem estatal. E aí, um outro fenômeno, que nós aqui vamos detalhar,
Sim, uma questão relacionada à lei excepcional e temporária, que é interessante com relação à norma penal em branco, como vocês tinham falado, né, recentemente, é no tocante, por exemplo, à mudança na portaria da Anvisa na discriminação das drogas vedadas de comercialização, onde esse tráfico não é possível. E, portanto, esse comércio passa a ser um comércio ilegal, é o tráfico ilícito de entorpecentes. Né? Vamos supor que eu exclua uma determinada substância da portaria. Isso vai equivaler a um abolício crimes. Eu vou ter que retroagir até os fatos que já estão executando pena a pessoas que foram condenadas com trânsito em julgado só por conta do comércio daquela substância em específico, vão ter o direito de serem postas em liberdade, as consequências dessa condenação sumirem, né? Os efeitos que geram a ideia da reincidência, a reabilitação, nesse caso, ela é plena, né? E a abolício crimes aí opera rapidamente todos os seus efeitos. É como se o sujeito nunca tivesse praticado crime. Né? Essa a análise que a gente extrai nessa perspectiva de uma norma penal em branco, onde essa complementação constrói o próprio conteúdo da norma. Já existe outra, que é uma perspectiva que trata dos crimes contra a economia popular, lá com base também na 837, quando a gente vai tratar de crimes contra a economia popular, né, crimes de relação do consumo, onde existe tabelamento de preço, para que não haja qualquer tipo de abuso de poder econômico e abuso sobre o consumidor, praticando talvez um preço predatório com relação aos demais concorrentes, em alguns casos, ou tendente, né, à ocupação do mercado, ou então um preço exorbitante que viole as condições, principalmente em determinadas mercadorias que são indispensáveis, que fazem parte da cesta básica, né, indispensáveis à existência, à dignidade das pessoas, e aí elas merecem um tratamento até diferenciado. Se isso ocorre e se verifica esse abuso, vamos supor que o tabelamento diga que o produto só pode ser vendido a R$1, mas alguém está vendendo a R$1,30, ou seja, com 30% de acréscimo. E aí, essa pessoa ela é autuada, ela começa a responder pelo fato, e a tabela, durante o processo, muda e passa a estipular R$1,30 como novo preço de tabela. É óbvio que, pela dinâmica econômica, a ofensa se fixou no momento em que a venda superou aquele tabelamento, aquele valor tabelado. De maneira que a tabela se torna ultrativa, já que ela tem uma análise circunstancial, ela é um elemento circunstancial. E aí eu vou pela base lá do artigo 3º, e eu não posso, nesse caso, deixar de fazer essa pessoa responder pelos fatos, porque a violação, a ofensa, ela se concretizou de forma clara. Essa complementação aí, ou essa nova tabela, ela não importa numa retroatividade benéfica, no caso, porque a ofensa foi fixada naquele instante pela dinâmica econômica. É bem distinto do que ocorre no tocante à mudança da discriminação das drogas na portaria lá das drogas, que retroage realmente para beneficiar, já que é um elemento aí constitutivo. O outro não, é só uma adequação do parâmetro de violação, né, com relação à ofensa, à ofensividade da venda. Então, a alteração de tabelas, ela, em princípio, não implica numa modificação apta a revogar as condenações ou revogar o indiciamento anterior por conta desse tabelamento, já que ela será sempre excepcional. Toda tabela tem um período de vigência determinado,
pela dinâmica econômica, ela é uma norma excepcional, é uma norma temporária. A não ser, volto a dizer, que o Congresso faça uma anistia e anistie as pessoas que se encontrem respondendo por crime contra a economia popular num determinado contexto ou por um determinado período aí estipulado. Aí isso também pode acontecer, mas normalmente a alteração de tabela não vai implicar na revogação da norma, na revogação da obrigatoriedade, né, de observância daquela norma. Bom, então, no fenômeno da lex tercia, né, quando é que ocorre a lex tercia? Eu vou até colocar aqui para vocês a 11.343, a lei número 11.343, ao tratar do crime de tráfico de drogas, ela piorou as consequências, piorou a pena em relação à lei anterior, que era 6.700, esqueço agora, mas era o artigo 12. Ou seja, o artigo 33 da nova lei, ela traz uma pena mais dura. No artigo 12 da lei anterior, era de 3 a 15 anos, e na nova lei é de 5 a 15 anos. Portanto, a nova lei ela é mais severa no tocante à consequência, né? Ou seja, mas ela oportunizou a construção, veja que coisa interessante, ela oportunizou a construção de uma causa de redução de pena e de uma minorante, né, das condições, inclusive, da pena. Eu vou aqui para ela, eu estou só procurando aqui a 11.343, de 2006, né, para que a gente possa detalhar isso bem para vocês. No artigo 33, que trata... veja quantas condutas: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor, hora venda, oferecer, ter em depósito. Isso aqui já é uma... Vejam que nem todas elas têm um caráter permanente, algumas sim, né, aquilo que eu falava, porque trata-se de um crime de múltipla conduta, onde os verbos aqui utilizados vão denotar, né, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar, consumo, fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Então, a pena passa a ser de 5 a 15 anos. A pena na lei anterior era de 3 a 15, então a lei anterior era benéfica. Só que no parágrafo 4º eu tenho os delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo. As penas podem ser reduzidas de 1/6 a 2/3. É uma causa de minoração da pena, de redução da pena. Vedada a conversão em penas restritivas de direito, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre a organização criminosa. Então, há aí uma redução da pena, não é? E aí, o que é que muitos juízes faziam? Combinavam as leis. Combinava a lei anterior, no seu artigo 12, cuja consequência penal era menor, com a parte, né, que minora, que é melhor para o réu da nova lei, que era esse parágrafo 4º. Né? Fazia uma combinação dos critérios benéficos da lei anterior com outros benéficos da lei posterior, criando uma lex tercia, que para alguns autores, por exemplo, para Francisco de Assis Toledo, invadia a separação dos poderes. O juiz agia aí como legislador. E, portanto, isso lhe seria vedado. O Supremo, que no passado já interpretou como possível por juízo de equidade, ultimamente, em alguns habeas corpus, né, recentes, precedentes mais recentes, eu não posso falar em jurisprudência, porque precisaria ter um costume mais adensado, né, mas existem precedentes
julgados de Carmen Lúcia e de Toffoli, que entendem que é vedado ao juiz fazer essa combinação de leis. Eles entendem que isso vai violar o princípio da separação dos poderes, de maneira que o juiz estaria construindo uma nova lei, que nem é a anterior, nem a nova, mas uma terceira norma aplicada no caso concreto. Em princípio, para a maior parte da doutrina, essa norma construída pelo juiz para o caso concreto não diz respeito ao fundamento constitucional da legalidade, que é limitar o poder punir do Estado. Pode interferir nessa perspectiva formal da legalidade, né? Mas não na legalidade no seu sentido político, que é limitação do poder punir do Estado. Caso sua aplicação esteja mais favorável ao réu, além de que ela é construída pelo material que foi ofertado pelo próprio legislador, tanto na norma anterior como na nova norma, de maneira que o juiz parte de uma tópica referenciada pelo legislador. Ele não está criando, ele não cria, através da sua decisão, uma nova norma. Ele parte dessa... E aí é um juízo de equidade que, para a doutrina, seria possível. Embora hoje o Supremo rechace e não observa essa possibilidade de aplicação. Diga aí, alguém levantou a mão? Professor, nesse caso seria aquela súmula 501 do STJ, mas essa súmula seria somente para o caso que tem da lei de drogas e a lei anterior a 6.368, ou, como o senhor disse, está sendo aplicado esse entendimento apenas em alguns casos, ou essa súmula é geral, para todos os casos que tem combinação de lei? Tem sido aplicado geral, porque, por exemplo, no Código de Processo Penal, porque essa distinção entre a matéria penal e a matéria processual, em termos de construção das garantias, ela é muito tênue, já que, para que haja a limitação do poder de punir do Estado, a forma de processamento tem que ser aquela estipulada na lei, tem que existir o devido processo legal. Então, o próprio processo penal é um elemento material de garantia, compreende o que eu estou falando? Ou seja, ele é tão importante quanto. Eu vou dar o exemplo da citação por edital, que é admissível quando esgotada todas as outras formas. Anteriormente, era possível se citar por edital quando o sujeito não comparecia, o juiz nomeava um defensor dativo. Era isso que tínhamos no Código de Processo Penal na sua formatação original, e esse defensor dativo levava o processo adiante. E podia-se chegar até a uma condenação à revelia, né? O réu não estava presente, e isso, obviamente, rompe com vários princípios que estão na nossa Constituição, entre eles o do contraditório, da ampla defesa. Para haver ampla defesa, o réu tem que constituir seu defensor, então não era o juiz. O juiz tem aí um papel bastante inquisidor, né, porque ele nomeia a defesa. Que juiz é esse que confunde os seus papéis, onde ele deveria se mostrar, né, distante das partes, né, e não constituir defesa e etc. Então, isso, obviamente, não corresponde mais ao formato trazido pela Constituição de 1988, e óbvio que, mesmo antes da lei ter sido reformada, porque houve uma reforma na norma processual penal para estabelecer, nesse modelo de citação, uma nova norma, que foi essa aqui do 366 do Código de Processo Penal. Se o acusado citado por edital não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo. Então, a suspensão do processo, por um lado, auxilia a jurisdição, né? Só que, para que isso não oferte, ou que isso não gere... Aliás, a suspensão do processo, por um lado, auxilia a ampla defesa e o contraditório, porque aí, de qualquer maneira, ele vai ter que ser intimado, ou se buscar essa intimação pessoal, ou ele constituir advogado para responder o processo. Então, se suspende o processo. Mas, igualmente, se suspende o prazo prescricional. Alguns autores até dizem que essa é uma norma de consequência mista,
porque ela intervém tanto no procedimento quanto em matéria penal propriamente, porque a extinção da punibilidade pelo prazo prescricional é direito material, e aí, portanto, ela teria esse efeito. E aí, há autores que interpretavam que o que é que os juízes, alguns fizeram? Suspendiam o processo para aqueles processos que estavam em andamento, interpretando que a norma penal entra em vigor de maneira imediata. Eu acho que isso está até nessa... As normas de processo penal têm aplicação imediata, não é? E aí o artigo 2º do Código de Processo Penal estabelece isso. O problema é que muitas dessas normas processuais e de execução tratam de direito material, que deve observar os critérios estabelecidos para o direito penal material. Tem esse caráter misto. Foi o que ocorreu nessa hipótese aqui que nós estamos analisando, né, do artigo 366 do Código de Processo Penal. Dentro dessa visão, aí os juízes aplicavam a norma anterior, no sentido de que não suspendia o prazo prescricional, ele fluía com a suspensão do processo, só que isso levava a uma impunidade. E aí os tribunais superiores começaram a compreender de que não, que ou se aplica totalmente a nova norma, e aí vai ter que se fazer uma análise de equidade. Veja como é interessante, existem códigos penais, como o Código Penal Espanhol, que diz que se você tiver dúvida acerca de qual norma é mais benéfica para o réu, você pode perguntar a ele próprio qual norma ele quer ver ser aplicada. Não é o nosso caso, nós não temos esse dispositivo, né, para dirimir esse tipo de conflito. Aí o que é que ocorre? O magistrado vai aplicar totalmente a nova norma, e aí ele suspende o processo e suspende a prescrição, ou então ele continua na norma anterior, e nesse caso não poderia continuar porque não houve recepção constitucional, né? Não pode nomear dativo e levar o processo adiante à revelia do réu, né? O que se poderia fazer era só não suspender o processo, né? No tocante às medidas de segurança, elas não precisam estar previstas em momento anterior ao fato, pois tendo caráter assistencial, de fato, elas são medidas sanitárias, devem ser imediatamente aplicadas. É o juízo de periculosidade, não na ideia da culpabilidade. Existe aí a ideia do interesse social, o desenvolvimento científico e médico com relação às medidas, no sentido de que a nova medida pode ser uma medida de tratamento mais adequada e, portanto, não estaria dentro dessa sujeição da lei penal no tempo. Coisa também que, recentemente, se eu não me engano, um precedente, não é nenhuma jurisprudência, é um costume de decidir, um precedente do Supremo contrariou isso porque disse que as medidas de segurança elas se submetem à legalidade penal, inclusive ao convencionalismo, ou seja, elas devem estar estipuladas previamente à sua imposição. E aí tem essa discussão mais recente. Eu acho que eu tenho até que passar um listão de exercícios aí para vocês respondendo, a gente possa discutir, tá certo? A matéria. Então, tem a norma penal em branco. Qual a consequência da alteração de conteúdo das normas complementares dos tipos penais em branco? A Lex Mitchell, a alteração da norma complementar importa em revisão da ilicitude, que é o que ocorre lá no artigo 269 do Código Penal, onde tem a perspectiva das doenças de notificação compulsória para o médico. Se algumas dessas doenças sair do catálogo, sair da portaria da Anvisa como doença de notificação compulsória, o médico não terá praticado crime algum ou conduta alguma ao omitir essa notificação. Portanto, conduta típica alguma ao omitir essa notificação. Portanto, haverá, sim, uma revisão da ilicitude. Permanece a ilicitude no caso da tabela, que é exatamente aquela situação lá dos crimes contra a economia popular, né, de crimes cujo tabelamento não altera a ofensividade
que ficou demarcada no momento da ação ou omissão, né? Então, a lei que está em vigor no dia da ação ou omissão é a aplicável e ela impede, aí, nesse caso, uma revisão, né, desses parâmetros. Acabou que a gente, nessa parte introdutória, né, basicamente tratamos, né, de tudo, assim, né, naquilo que era mais necessário, né, para vocês. Veja, eu acho que eu vou ter que mandar, porque isso só a gente exercitando consegue fixar melhor. Tem um listão que eu já fiz há algum tempo, mas que normalmente eu passo para as turmas, né, que tem 50 exercícios, aí vocês vão fazendo em casa, e a um dado momento a gente vai parar aqui para discutir questão por questão, essas 50 questões, tá certo? E isso vai fixando melhor a matéria referente à norma penal. Compreendido assim? Ok, professor. Então, essa questão, né? E vamos fortalecendo esse vínculo também eu vou passar esse listão primeiro para os monitores, para eles darem uma olhada e deixar um pouco que eles resolvam, né? E em seguida para vocês. Amanhã a gente tem aula às 7 e hoje a gente encerra por aqui. Eu acho que a gente adiantou bastante e também tenho que ver esses slides, né, para repassar para vocês. E eu vi que esse da teoria da norma é um slide mais geral que a gente aplicava numa revisão. Acho que o slide da lei penal no tempo, que tem alguns elementos que estão faltando, eu vou ver onde é que ele está para poder repassar para vocês. Ainda tem uma série de discussões importantes que a gente detalha nesse outro, tratando especificamente da lei penal no tempo, tá bom? Então, um abração, até amanhã pela manhã. Até mais, professor. Obrigado pela aula. Até mais, professor. Até mais.